gente, tudo bem? Estamos mais uma vez abrindo as portas do Saramban, esse podcast sobre literatura coreana. Eu sou a Bruna e hoje vamos fazer o episódio 2 da duplinha sobre o livro Amêndoas. Para quem ainda não assistiu ou ouviu, nós tivemos um primeiro episódio falando do livro com o Dr. Daniel, que foi um episódio muito interessante que fizemos e postamos algumas semanas atrás. Foi o episódio 5, se eu não me engano. O 4, na verdade. 4. Né? Então, hoje a gente vai falar tudo. Então, quem ainda não leu e se sente incomodado aí com possíveis spoilers, já estamos avisando, tá bom? Oi, gente, eu sou a Denise e hoje a gente vai falar sobre o episódio 2 do Amêndoas. Queria primeiro lembrar todo mundo de seguir a gente nas redes sociais. Para quem ainda não segue a gente no Spotify, no YouTube, seguir, ativar o sininho para ser avisado quando a gente tiver novos episódios. E é muito importante também sempre estar fazendo avaliação, gente. Que isso, sabe, é bem importante para colocar o nosso podcast aí para mais pessoas ouvirem. Verdade. E também, assim, quem puder comprar os livros que a gente fala aqui no podcast com os nossos links do afiliados da Amazon já ajuda bastante, né? Sim. E aí a gente vai continuar falando aqui cada vez mais de vários livros bem legais para que todo mundo possa conhecer. Agora, sobre essa segunda parte do Amêndoas. Primeiro eu queria falar quem já tinha... Eu queria que o pessoal comentasse pra gente quem que já tinha lido o livro antes de ouvir o episódio com o Dr. Daniel. Ótimo. Porque, assim, não sei você, mas eu já tinha lido o livro a primeira vez no ano passado. A versão em inglês, tal, gostei bastante. Foi uma leitura bem fluida, rapidinha, divertida, gostosa. Isso foi antes de ir pra Coreia. Aí eu li de novo o livro depois da Coreia, que agora quando ele saiu aqui no Brasil, a versão em português. E foram, assim, visões um pouco diferentes. E uma visão mais diferente ainda depois da conversa com o Dr. Daniel. Com certeza, gente. Para quem ainda não foi ver esse episódio, assim, foi um divisor de águas. A gente falou de muitas questões para além desse livro também. E ele fez vários paralelos, assim, com a área de saúde e também com a área de livros em si, né? Sim. Então tá muito interessante e acho que pode ser um complemento legal, esses dois episódios. Então assiste aquele primeiro e depois volta aqui ou vice-versa. É que eu, por exemplo, comecei a gostar mais ainda do livro depois da nossa conversa com o Dr. Daniel. Eu também. Achei muito legal. Sim, sim. Bom, então acho que só para recapitular, acho que um ponto importante que a gente falou nesse outro episódio é sobre o que é alexitimia, já que hoje a gente vai entrar mais a fundo nesse personagem, na história dele, etc. A alexitimia, gente, é uma condição mental, é uma característica que descreve uma pessoa que tem dificuldade em discernir os sentimentos que ela ou os outros sentem. Então, o protagonista, Yoon-jae, ele é descrito com alexitimia e a gente vai acompanhar a história dele, a narrativa dele, pela perspectiva dele mesmo. Então, em nenhum momento vai ter outra pessoa que não tem alexitimia interferindo aí nessa narrativa. Aí, bem nesse ponto aí da alexitimia, já começa com algumas coisas que o Dr. Daniel falou que eu fiquei assim com a pulga atrás da orelha. Uhum. Porque, por exemplo, quando eu li o livro, eu fiquei marcando várias coisas assim que me parecem um pouco de estereotipias de uma pessoa com TEA, né? Com transtorno do espectro autista. E logo no começo ele já fala que esse diagnóstico foi descartado. Sim. Aí eu falei, nossa, mas isso é bem característico. E já só fui anotando, né? Aí até perguntei pro Dr. Daniel aquele dia. Sim. E ele falou que não, aí são coisas diferentes, realmente. A alexitimia só tem a ver mesmo com a questão de reconhecer emoções. Ela não envolve estereotipias, outros tipos de características que aí sim podem ser consideradas da pessoa no TEA. TEA, sim. Certo? E aí isso fica pra mim, porque vamos guardar essa informação, galera. Tá bom. Porque ele apresentou em vários trechos do livro. Por exemplo, não sei se você lembra, estava entediado, balançando as pernas. Sim. Estava eu, naquele momento, focado no meu jogo, como sempre. Meus cubos. Uhum. Os dinossauros também, que ele sabia todos os nomes certinhos, né? É uma cena, mas talvez que represente. Tem bastante trechos também que colocam como ele era repetitivo, algumas vezes. Uhum. De, às vezes, ouvir uma informação e depois, em um momento diferente, desconexo, repetir aquela informação sem saber, ao mesmo tempo, por que ele estava repetindo. Verdade.
verdade. Sabe? E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, características, assim, particulares, né? Sim, sim. Achei bem interessante. Eu acho que nesse prefácio, a autora coloca que tem um pouco de ficção também envolvida. Sim, mas, sim. claramente, ela também pesquisou muito, né? Sim, sobre... isso a gente ficou bem, assim, Ficou maravilhada, muito né? claro, graças. Ficou bem... Eu fiquei bem aliviada, assim. Sim. Porque a gente vai falar aqui, eu tenho algumas críticas também com relação à escrita e tal. Mas, em alguns momentos, eu fiquei assim, eita, caraca... Será que isso aí tá certo? Não sei o quê, mas né, com a conversa que a gente teve nesse outro episódio, eu fiquei mais tranquila também. Aliás, você falou da escrita. Lembrei de uma coisa muito interessante logo no comecinho, que foi um estranhamento pra mim. Eu acho que eu já até comentei com você isso no quando a gente leu, né? Que já faz uns meses até. Já faz. Que nas primeiras páginas, eu ouvi, assim, o Yoon-jae, o narrador, com uma voz meio bem infantil, assim, sabe? Como se fosse quase como uma criança. Nas primeiríssimas páginas, assim. E depois eu falei, não, é um adolescente. Entendi. Eu não sei se você teve essa impressão, assim. Eu achei bem diferente. Que eu falei, nossa, parecia bem mais infantil. E de repente ele fala que ele tá na adolescência. Entendi. Olha, eu não senti isso a princípio. Eu teria que ler pela terceira vez para ver isso. Porque como ele começa nessa retrospectiva, Sim. a gente não sabe ao certo quantos anos tem o narrador, né? A gente só vai descobrir, acho que um pouco depois, pra né? mim, como ele começa na retrospectiva, já é a voz do Yoon-jae de 18 anos. Exato, então. E por isso que eu estranhei. Entendi. Entendeu? Que de repente sai de um tom mais infantil pro adolescente, sendo que ele já tá contando numa retrospectiva. Então Ele já é mais ele velho. adulto, né? Entendi. 18 anos. Porque aí volta desde quando ele nasceu, e aí Isso. os acontecimentos principais do livro acontecem quando ele tem 15 anos, né? Isso. Bom, fiquei com essa impressão. Não sei se mais alguém ficou. Comentem aí pra gente. Um ponto que eu queria comentar também sobre a literatura juvenil porque esse livro, gente, ele ganhou o prêmio lá, Chanbi, que é um importantíssimo prêmio de literatura juvenil coreana. Foi o primeiríssimo. E, bom, se não falha a minha memória, esse é o primeiro livro juvenil que vem pra cá. Eu não sei se tem outro. Acho Pensando que sim. assim. E a literatura juvenil, ela mexe muito com isso assim. Em que espaço ocupa o adolescente? Porque a criança já foi. Ele não é mais criança. E também não é adulto ainda. Então, o adolescente fica essa figura meio exprimida e meio indefinida. E é muito legal que essa narrativa aqui tem o foco não só na narrativa... contada por esse adolescente, como também por um adolescente que não se encaixa na normalidade que a sociedade impõe. E eu acho que isso tem muito a ver com esse processo que a literatura juvenil coreana está ganhando aí nesse século XXI, de dar protagonismo a esses personagens. E, inclusive, personagens marginalizados, ou Sim. então párias. Então, aqui a gente tem um pária. Ele sofre bullying, ele não tem um pai, né? A figura paterna. Aliás, temos 2 párias. Porque temos o Gon. Exatamente, temos o Gon. exatamente. E não só o Gon, também depois vem aqueles amiguinhos dele, né? O Pão, o Arame, que também são párias total, assim. Eles passaram pela detenção juvenil, que não sei o quê. Então, é muito legal esse movimento, que eu espero que venham mais livros juvenis coreanos, porque eles estão com uma pegada de personagens que realmente não se encaixam em todas essas caixinhas que nós vamos colocando para esses jovens, né? Nós, adultos, né? Sim. Outra coisa que eu achei bem legal também é que o fato dela ter colocado um personagem com alexitimia, que tem toda essa questão de não entender muito bem, né, os sentimentos, tudo, tem tudo a ver também com essa fase da adolescência. Total. Sabe? Então, assim, em vários trechos do livro, eu fiquei pensando assim, será que isso era realmente só uma questão da condição dele de alexitimia? Porque, na verdade, é uma questão que aflige todos os jovens. Não só também os jovens na Coreia do Sul, mas no mundo inteiro, sabe? Sim. Eu super concordo. Então, tem até a parte 3, né? Quando a personagem Dorá aparece. E aí ele começa a sentir ali uma espécie de paixão, amor, tesão, que não sei o quê. Puberdade. Exatamente. Que é próprio de, nossa, todo adolescente. Então, fica essa mistura muito legal também. Sim. Né? De não se compreender por Isso. conta da alexitimia, mas também por conta da fase que ele está vivendo. Exatamente. Um outro ponto muito legal para a gente considerar já nesse começo é o romance em primeira pessoa, né? Que já traz em si vários aspectos que a gente pode pensar. Aquele primeiro é o mergulho nessa perspectiva de uma só pessoa. Sim. Então, tudo vai ser relativo
né, com base na perspectiva desse personagem. E isso talvez é o nível máximo de empatia que a gente pode ter, ou então antipatia, caso a gente não goste desse personagem. E aí, eu acho que é legal ter esse ponto em mente quando, por exemplo, a gente for criticar algumas coisinhas, alguns trechos, porque, bom, a gente pode falar disso depois, mas às vezes algumas frases que são colocadas aqui, a gente tem que entender que é ele dizendo sobre a condição dele. Então, só um breve exemplo. Ele fala assim, eu não conseguia sentir emoções. Aí a gente fica pelo menos eu fiquei me perguntando assim, será que ele acha isso mesmo? Uhum. Ou é de tanto que as pessoas falam isso dele, ele acabou meio que internalizando isso? Sim. Então a gente não pode assumir que a autora realmente ache isso, ou foi uma negligência dela colocar isso. Sim. Sabe? Entende o que eu quero Entendo. dizer? É um ponto de vista dele. E aí entra na psique e na personalidade, nas particularidades dele, entende? Eu acho que isso a gente pode levar para esse episódio e pensar um pouco. Tanto que agora eu não vou lembrar de trechos específicos, mas eu sei que tem algumas partes que eu achei até, assim, bem, assim, até um pouco contraditório, né, se a gente for para pensar. Porque tem alguns trechos em que ele até meio que reconhece, vamos dizer, o que ele tá sentindo muito fácil. Sim. E aí eu fico, poxa, mas até aqui ele não sabia o que era nada. Sim. E de repente ele simplesmente afirma que naquele momento ele estava feliz, alguma coisa assim. É bem raro, mas acontece isso em alguns trechos. Uhum. E tem até alguns momentos em que ele descreve outras pessoas, aí ele fala, tipo assim, um sorriso de desdém. Cara, para você interpretar um sorriso de desdém, você tem que ter um tato ali. Sim, então, sim. Acho que essas frases que tem espalhadas, né? Eu não sinto nada, eu só sinto coisas físicas. Eu não tenho emoções. Às vezes é ele tentando encaixar essas pecinhas. Eu acho que só aumenta a complexidade, não tira o brilhantismo da escrita e de tudo que ela quis trazer. Uhum. Eu acho que, realmente, assim, não dá pra você dizer, foi um erro isso aqui, ela se perdeu no personagem. Não. Sim. Eu acho que aumenta a complexidade. Isso. Sim. Eu concordo. Agora, essa questão que você falou de tato. Lembrei de uma coisa que o Dr. Daniel falou sobre a questão da alexitimia, é isso de... É uma condição que a pessoa não vai entender as emoções. Isso vai impactar na vida, dependendo muito do contexto social. Uhum. Que até ele citou alguns exemplos, dependendo da savana, né? Você precisa de tais instintos, você precisa se comportar de uma forma. E se você outros exemplos de outros tipos de sociedades. E isso me fez pensar muito, assim, particularmente mesmo na sociedade coreana. E aí foi aí que eu fui... lembrei de um termo que a professora Yoon usou numa aula, que é o Nunchi. Não sei se você já tinha ouvido falar. Que ela explicou que o Nunchi... dizem que o Nunchi é uma característica específica coreana, né? Quase como um superpoder, assim, né? É que um sexto sentido, né? Um sexto sentido, algo assim. E aí eu falei, poxa... Isso me fez pensar bastante no Yoon-jae, porque assim, ele é totalmente sem Nunchi, né? Então, vamos só explicar um pouquinho o que é o Nunchi para chegar nesse ponto. Por que a sociedade coreana tem a ver, né? O Nunchi, a palavra em si, ela veio de origem chinesa, né? Então, ela veio do Hanja Yanshi, que significa basicamente olho. E o outro caractere é mais ou menos como poder, influência, tendência. Então, seria mais ou menos como você medir com os olhos. E para fazer essa medida, se transformar em algo que vai influenciar toda a atmosfera, sabe? E aí tem um livro coreano, obviamente, que se chama O Poder do Nunchi. Eu falei, bom, vou dar uma lidinha nesse livro, né? Aí tem a autora, ela faz a definição, logo no início do livro, eu vou ler para vocês. Ela fala assim, que o Nunchi trata-se da arte de entender instantaneamente o que as pessoas estão pensando e sentindo, de forma a melhorar seus relacionamentos na vida. Ter ótimo Nunchi significa reajustar continuamente suas suposições com base em qualquer palavra, gesto ou expressão facial nova, de modo a estar sempre presente e ciente de tudo ao seu redor. Ou seja, e um dia zero Nunchi. Seria, né? Mas ele foi treinado pela mãe dele desde pequeno. Nossa, coitado, né? Gente. Exaustivamente para ler o ambiente e para saber se portar. Então, assim, isso me faz pensar em como realmente um personagem com alexitimia
traz tantas outras camadas, colocando ele numa sociedade coreana, entendeu? É verdade. Eu acho... Não, assim, essa palavra não tem tradução para ela, porque ela é exatamente isso. E é muito legal pensar que o Nunti, ele tem essa ideia de você estar presente naquele contexto e meio que consciente de tudo que tá ao seu acontecendo. redor. Isso. E... realmente, o Yoon-jae, ele não tem muito essa medida aí, esse Nunti, mas eu acho que ele tem, por outro lado, muita empatia, que não é o Nunti em si. Não. Acho que a empatia pode ser um subtópico desse Nunti. Não sei se você pensa assim também. Acho que até não, Bruna, porque assim, se fosse pra gente trazer pra uma coisa bem leiga, o Nunti seria mais como um tato social, um simancol, vamos dizer assim. Tá. Mas não só, porque ele não implica apenas em você não cometer gafes. Ele implica também em você usar esse seu sentido, essa sua intuição, para transformar a atmosfera, né, o espaço, em coisas que vão te favorecer. Em uma coisa mais harmônica, sabe? Eu entendo. Mas assim, eu não li esse livro, então eu tô falando como pessoa que já conhecia o termo antes, mas eu lembro de alguém comentando, por exemplo, um caso em que você tá, sei lá, em um ambiente com uns amigos, e aí alguém tá sendo zoado. Por Sim. exemplo, alguma piadinha de mau gosto. E você teria esse Nunti rápido se você chegasse para essa pessoa depois, por exemplo, e falasse, olha... acolhesse essa pessoa. Então, não na teria verdade, uma é o contrário. empatia? Ela fala até alguns exemplos aqui que são mais ou menos uma situação assim. Uma pessoa com um Nunti rápido, numa situação em que alguém está sendo ofendido, motivo de brincadeirinha, pirraça, em vez de ela ir lá e levar o holofote para a situação, tipo, para a pessoa que está ofendendo, não faça isso. Ou para a pessoa que está sendo ofendida, não liga. Pelo contrário, ela vai criar uma distração para que ninguém repare e que, assim... de uma forma muito fluida, muito assim, natural, aquela situação pare e transforme numa atmosfera harmoniosa para todo mundo. Entendeu? Então essa avaliação não teria vou me colocar no lugar da pessoa que está sendo zoada. Não. É basicamente para trazer harmonia pro ambiente. Entendi. Entendeu? É muito confucionista, né, gente? Bastante, nossa. É muito coreano também. É muito. Eu achei, assim, muito interessante. E isso é uma coisa que, assim, o Yoon-jae, apesar dele conseguir ler muitas situações por causa do treinamento que a mãe dele fez com ele desde pequeno, em várias situações, você vê o quanto é exaustivo para ele, né? Porque se você for parar pra pensar em usar o Nunti o tempo inteiro, exaustivo, gente. Exaustivo. Você ficar tentando harmonizar o ambiente. Ai, meu Deus. Mas pra quem assiste K-drama, novelas coreanas, acho que é fácil de você reconhecer um pouco dessa questão do Nunti em funcionamento quando passa um pouco relações de trabalho. Que é aquilo, nada foi dito, mas implicitamente todo mundo sabe o que tem que ser feito para manter o clima harmônico, entendeu? Entendi. E muitas vezes algo que você nem queria fazer, mas você tá ali porque você não pode sair do padrão também, entendeu? Você tem que aceitar o que tá acontecendo, você não pode ser o diferentão. Então, eu posso talvez entender esse Nunti como sendo algo que se adaptaria a cada sociedade? Então, total, não é nem né? sociedade. O Nunti, ele se adapta... É exatamente ambiente, isso, realmente. O ambiente, Entendi. Aquela atmosfera. Aqui o ambiente que nós estamos, o que está acontecendo aqui. E outra, daqui 10 minutos esse ambiente pode mudar. E aí eu vou me readaptar ao que está acontecendo de novo, entendeu? Muito incrível. Nossa, exaustivo, mas é muito bom. Eu achei interessante porque eu consegui reconhecer que eu consigo usar Nunti em várias situações. Que bom. Eu acho que eu também consigo. Tentando esse silêncio e, ao mesmo tempo, essa escuta atenta e essa visão, não é? Talvez ficar mais na sua e avaliar. Avaliar a postura, o gesto, se a pessoa está se sentindo confortável ou não com o que você está falando. Coisas assim. Muito interessante. E a partir daí você vai moldando a sua próxima atitude. Perfeito. Entendeu? Então, acho que o Yoon-jae certamente está com esse grau aí bem limitado, tadinho. Bem limitado. Mas eu acho que, por exemplo, empatia é uma coisa que ele sente muito. Sim, eu também acho. Eu acho porque tem vários... Assim, só assim, o fato dele querer se aproximar do Gon mostra que
ele tá tentando se colocar nessa posição do Gon, entender a realidade dele. E tem vários exemplos, assim, dessa amizade deles dois, que é uma troca realmente. E o Yoon-jae, ele tem umas sacadas, assim, com relação ao Gon e ao comportamento dele, que eu fico, gente, esse cara, ele realmente tem essa percepção. Ele não é burro nesse sentido, né? Não. Porque na escola, por exemplo, admitiam que ele, por não sentir, ele também era um frio, era um distante de tudo. E eu não vejo assim, né? Eu também não vejo dessa forma, não. Eu acho que ele tinha, assim, bastante empatia. Até, vamos falar um pouquinho do episódio do treinamento da empatia? Nossa, treinamento de empatia, entre aspas. Pra quem ouviu o outro episódio que a gente não falou, vamos dizer agora o que aconteceu, né? E pra quem assistiu o K-drama, né, It's Okay Not to Be Okay, tem também uma cena bem parecida, né? Com que a personagem tá despedaçando a borboleta. É horrível. Horrível. E é o que acontece aqui. O Gon começa a maltratar uma borboleta pra ver se o Yoon-jae vai impedir, vai ter alguma reação. E o Yoon-jae só fica olhando, né? É muito triste. Porque o Gon, ele faz isso pra desafiar o Yoon-jae, mas ele tá sofrendo fazendo aquilo. Total. Né? Sim. É bem complicado esse momento, assim, de você ver que ele quer dar um de fortão, né? Ele tenta, porque ele se sente muito vulnerável, né? Pelo histórico dele. Então faz total sentido ele criar essa casca extremamente grossa e ser o fortão, o corajoso, quando no fundo é um coração mole. Não é? O Gon é mais um caso, assim, que até eu acho bem interessante de colocar esse contraponto. Eu achei que a autora, ela brincou muito com isso, na questão dos dois personagens principais. Porque eles são bem opostos, se você for ver. O Yoon-jae é, digamos, sem emoções, enquanto o Gon é um poço de emoções. Ele tá sempre fervilhando, ele tá sempre explodindo. É explosão total. Né? Ele deixa na cara, ele não consegue segurar, entendeu? E também a questão até mesmo do repertório deles de vida, né? Porque se você for ver lá, o Yoon-jae, ele é uma pessoa que nasceu e cresceu. Tá, ele não teve pai, mas ele teve uma mãe e uma avó muito presente. Que sempre se doaram muito. Aliás, no meu ponto de vista, até demais, porque eu acho que elas super protegiam muito ele. Mas, assim, em contraponto, o Gon teve pais que, lógico, amavam muito ele, mas que acabaram ficando um pouco relapsos aí, foram um pouco negligentes por questões de trabalho, outras questões assim, né? Não, ele se perdeu dos pais, e foi assim que ele se perdeu, exatamente. A mãe foi atender uma chamada telefônica e ele soltou da mão dela e ela nem notou. E pronto, sumiu o garoto. Sim. Entendeu? E o Gon, além disso, assim, ele passou por várias famílias, né? Sim. E ele recebeu nomes diferentes. E, gente, assim, nome é a sua identidade, é como você é chamado, é como você se identifica ali. Então, você ter vários nomes é como se ele tivesse tendo que se reestruturar, né, com ele mesmo a cada nova família. Então, imagina o trauma desse garoto. Totalmente por conta própria, né? Porque você vê que todos os lugares por onde ele passou, ele sofria negligência, né? Não era acolhedor. Exatamente. Então, assim, eu acho que ela soube usar muito bem essa posição. Eu achei bem legal. Sim, esses dois personagens são fortíssimos. Eu gostaria muito de ter mais detalhes do Gon, por exemplo. Muito assim, o final eu queria saber muito mais depois. Um spin-off, assim, seria muito legal. Porque realmente é muito interessante analisar realmente a psique dele, né? Como que ele criou essa casca e como que ele chega nessa escola todo cheio de armaduras e depois ele é o excluído, porque todo mundo, né? Vai com 1000 facas pra cima dele. É um personagem muito interessante. A gente vê que o Yoon-jae reconhece isso. Como o Gon é vulnerável e tenta mostrar o contrário. Então você vê, esse garoto, o Yoon-jae, ele não é bobo coisa nenhuma. Entendeu? Ele só não consegue entender ali o que ele tá sentindo. Porque ele sente tudo. Ele tá ali naquele processo de adolescência e também por ter Alex Me tentando entender. Mas ele tá totalmente ciente das pessoas que estão ao redor dele. Isso é fantástico. E ela soube traduzir muito bem. Eu achei muito legal como ela trouxe a... Não sei se ficou essa impressão pra você, mas pra mim bateu muito forte. No final, quando acontece lá o desfecho lá com o Gon, me veio o treinamento com a borboleta. Porque naquele momento, o Yoon-jae demonstrou a empatia que o Gon queria lá com a borboleta. É verdade. Perante uma situação com outro ser humano, entendeu? Sim. Foi a mesma situação.
Eu falei, nossa, olha, tá aí, ó, a empatia que o Gon queria. Sim, porque eu acho que esse teste de empatia que o Gon quis fazer com ele, o Yoon-jae respondeu de forma muito prática, né? Porque ele não estava conseguindo se conectar à borboleta. Sim. Então ele falou assim, ela deve estar sentindo dor, ela que não sei o quê. Mas depois, isso mesmo, essa cena final é a explosão de uma empatia. Isso me leva a um ponto que o Dr. Daniel falou, que ter empatia não implica em agir. É verdade. Então não significa que no momento da borboleta ele também não tinha empatia. Ele só não sentiu necessidade de agir. Sim. Enquanto no final ele sente. E age muito bem, né? Sim. É um vitorioso nesse sentido. Tá, a gente tá falando de 2 personagens fortes. Será que a gente entra na polêmica da outra personagem? Então, muita gente não gostou, né, gente? De Dorá é meio que odiada. Eu discordo. Eu discordo também. Por que você discorda? Voltando ao que a gente falou no comecinho, sobre trazer esse momento da puberdade e dessas transformações, da adolescência. Eu acho que o personagem foi necessário para isso. Perfeito. Sabe? Eu concordo plenamente. Então, e eu entendo assim, muita gente fala, mas ela entrou de forma muito abrupta na história e saiu de forma muito abrupta. Bruna, quantos amiguinhos você teve no colégio que de repente, porque isso acontece o tempo inteiro quando a gente tá no colégio, de repente os pais precisam se mudar por questões de trabalho e a pessoa vai embora. Sim. Do dia pra noite. Ela mudou de escola. O que você... Ponto. Sabe? Isso é uma realidade muito forte, sim, sabe? E que acontece. E eu acho que ela também cumpre um papel muito legal, que então é meio que apresentar essas sensações de amor, paixão, né? Essa questão toda. E também ela ajudou o Yoon-jae a se reconectar com a mãe, estando lá em estado vegetativo, né? Porque ele não conversava com ela muito. Sim, e a bem Dorá vai lá. nesse ponto. Sim, ela vai lá, não, conversa, que não sei o quê. Ela dá esse incentivo que eu acho que é muito legal também. É algo pequeno, assim, que aparece em uma cena ou outra, mas acho que também é um papel que ela cumpre ali muito legal. E é algo também que a gente conversou com o Dr. Daniel, sobre aquele ponto, quase no finalzinho do episódio, sobre traumas. Que uma das coisas mais importantes para superar ou, digamos assim, lidar melhor com uma situação traumática é a rede de apoio que você vai ter. Então, assim, lógico que o Gon foi um fator, assim, muito importante na rede de apoio do Yoon-jae. Nossa, o Yoon-jae evoluiu muito nessa amizade que ele teve com o Gon. Mas a Dorá também foi, entendeu? Ela teve ali essa outra... Esse outro lugar, né? Ela foi mais na questão ali do relacionamento com a mãe e do relacionamento também mais assim romântico. Sim. Enquanto que com o Gon ele desenvolveu essa amizade, né? Relações interpessoais. Sim, entendeu? Sim. E tem até um fato muito... um fato não, né? Uma parte do livro que eu quero ler aqui, que o Yoon-jae, ele, né? Depois que ele conhece a Dorá e tudo, ele passa a se questionar sobre o amor e sobre a palavra eu te amo. E eu concordo muito com ele, então eu tive que marcar. Aí eu vou ler aqui, gente. Ele fala assim: a palavra amor pode ser jogada assim de forma tão casual? Pensei nos livros de Goethe e Shakespeare, cujos personagens sempre recorriam à morte em suas buscas desesperadas pelo amor. Pensei nas pessoas que eu via no noticiário, que eram obcecadas por seus entes queridos e até mesmo abusivas com eles, porque achavam que não eram mais amadas. Também pensei nas histórias de pessoas que perdoaram o imperdoável depois de ouvir apenas 3 palavras: eu te amo. Pelo que eu entendia, amor era uma ideia extrema. Parecia forçar algo indefinido para a prisão de uma só palavra. Uma palavra usada até se gastar. As pessoas soltavam a palavra amor de maneira muito casual, caso estivessem se sentindo ligeiramente bem ou agradecidas. Gente, essa reflexão, nem adultos... Tem muitos adultos que soltam, por exemplo, eu te amo, nada contra, mas ele conseguiu captar ali a importância dessas 3 palavrinhas e o quanto que elas carregam com elas, às vezes um peso muito grande, um simbolismo muito grande e que às vezes é muito relativizado, que se torna muito casual. E então acho que adorar, apesar de ter sido assim, algo bem... né? Bem momentâneo, também, trouxe essa baita reflexão para a vida dele, né? Sobre amor, sobre se expressar, né? Então, acho que quem aí não curte muito ela, a gente gostaria muito de ouvir, né? Por quê? Qual é a crítica por trás e talvez a gente conversando aqui, vocês possam talvez pensar ela um pouco diferente nesse sentido, não sei.
Eu acho que também ela trouxe também uma outra reflexão a respeito também das incertezas, né, da adolescência. Porque ela traz também a questão de que ela tinha um sonho, que ela não sabe se ela vai conseguir realizar ou não. E tá ali também nesse limbo. Ela é mais um personagem que tá também numa situação complexa, né? E buscando uma rede de apoio. É dessa forma que ela se aproxima do Yoon-jae. Verdade, porque ela curte correr, né? A corrida é o amor dela. Sim. E os pais são totalmente contra, não era isso? Sim. Então tem isso. Porque eu acho também, não lembro com quem que a gente conversou, o que eu conversei, que falou uma vez que esse livro, ele também tem acho que por ser infanto-juvenil, talvez, também tem, acho que um quê de didatismo um pouco. Então, acho que ele tenta trazer um pouco essa coisa de ensinamentos para a juventude, sabe? Sim. Em vários trechos, o Yoon-jae, ele solta umas frases meio motivacionais, assim, que não sei o quê. E até no próprio desfecho, porque eu acho que quando ele coloca que o Gon, ou alguém que é considerado um monstro, vira um monstro porque as pessoas desistiram dele, é uma forma de estar ensinando pra gente que a gente precisa investir mais nessas pessoas. Porque o que levou essas pessoas a fazerem isso? Certo? Sim. Claro que também tem vários questionamentos. Até o trecho onde ele questiona como as pessoas reagiram, né, à tragédia da família dele. E como a história meio que virou para falar sobre a situação do assassino. Isso, o agressor. Entendeu? Mas é um ponto a se pensar, sabe? O que levou a pessoa a fazer isso, né? Até uma coisa que a gente conversou também com o Dr. Daniel, isso. Da questão da falta de empatia tá muito relacionada à psicopatia, sociopatia, coisas assim. Sim. E teve um trecho que eu lembro dele ter falado sobre o psicopata tipo 2, que não é aquela pessoa que nasce com essa falta de empatia, né? Que é biologicamente frio, mas é aquela pessoa que no decorrer da vida vai sofrendo tantas negligências e tantos traumas que ela acaba se transformando nessa pessoa que age friamente ou mesmo que ataca por proteção, porque tem medo. E o Gon age muito assim. Tem uma frase que o Gon fala muito, tá na página 183. Que ele fala sempre, o Yoon-jae fala que isso é tipo um lema do Gon. Temos que ser cães neste mundo cão. Então, assim, basicamente toda a vida do Gon levou ele a pensar assim, que eu tenho que bater primeiro, senão eu vou apanhar. Sim. Sabe? Porque ele reconhece que ele é vulnerável, porque ele sofreu muito. Sim. Então aí ele fala, então eu vou agredir primeiro para que eu não dê a oportunidade das pessoas verem que eu sou muito vulnerável e me agredirem. Olha, é de um detalhe, assim, de uma sutileza. E é bem triste, porque você pensar que, assim, em vários trechos do livro, você já fica com ali aquela pontinha de vai dar ruim. Alguma coisa vai dar ruim, gente. Sabe? O Gon era uma bomba relógio. Entendeu? Acho que no fim até que não deu tão ruim. Por conta do relacionamento dele com o Yoon-jae. Podia ter sido muito pior. Sim, eu Podia ter sido muito pior. Porque se você for ver, o Gon, ele tinha indícios de, por exemplo, de uma criança que pode, de repente, causar um atentado. Entendeu? Porque ele queria mostrar essa força. Sim. Ele queria mostrar que ele não tinha medo de nada. Ele queria expor as feridas, as cicatrizes, fraquezas, Sim. não é? Que talvez fosse também o que aconteceu com a pessoa que, né, no começo fez aquilo com a família do Yoon-jae. Sim. Porque ele estava com uma crise financeira, não era? Isso me leva a pensar nisso também. Naquele dia eu queria ter conversado isso com o Dr. Daniel. Não deu, porque era tanta coisa pra falar. Era muita coisa. Mas eu sei que eu vi um vídeo dele, no canal dele, que fala sobre as relações de pobreza e questões de saúde mental. Que já tem estudos comprovando. Que você pode ser levado a desencadear uma série de questões aí e não saber lidar depois, e explodir, ter surtos, entendeu? Por conta de tudo isso. Revoltas, né? Nesse e não explica muito sobre a questão do homem que cometeu, né, o ataque no início, mas uma coisa bem interessante que é citada no livro, e que acho que talvez muita gente também talvez não associou muito bem, porque fala aqui que ele morava em um quarto subterrâneo. E talvez muita gente não associou o que é um quarto subterrâneo. Mas acho que, pra ficar bem fácil da mente, assim, o filme Parasita, exato. gente.
O cara que matou aqui a avó do Yoon-jae, né, e esfaqueou a mãe dele, ele tava passando por uma crise financeira, tava totalmente solitário e vivendo em um quarto subterrâneo, igual a que o pessoal morava lá no Parasita. E a gente viu o que deu em Parasita também, né? O que essa situação, que basicamente é literalmente sufocar, entendeu? Você tá ali, abaixo do solo, sendo um pária social e sufocando, sabe? É verdade. Em algum momento você explode. Não que seja justificável, obviamente que não. Sim, é. Mas assim, né? E isso faz pra mim um paralelo com o que poderia ter acontecido com o Gon. Se ele não tivesse encontrado o Yoon-jae, se até mesmo o próprio pai dele, que, lógico, tem muito o que falar mal do pai dele, que, meu Deus, o pai dele me estressava. Mas assim, depois o pai dele reconhece que errou. Sim, aí ele até tira umas férias, né? Um tempinho do que trabalho. Era o que precisava, né? Tava já na hora, né? Porque o Yoon-jae, o Gon, ele precisava de atenção. De um apoio ele precisava integral, assim, Sim. o tempo inteiro. Né? E eu fico pensando assim, putz, você acaba de, né, reencontrar seu pai que você não vê há anos aí, né? Há mais de 10 anos, eu acho. E ele te bate, ele te maltrata, ele parece que tá totalmente desconfortável com com o seu retorno, né? Então, imagina esse garoto, gente. E eu acho que principalmente o grande trauma que foi esse reencontro, porque ter privado o Gon de ver a mãe dele pela última vez... Os últimos momentos, sim. Isso foi um trauma que eu não sei como que ele vai superar. Esse daí... Entendeu? Nossa, é uma cena muito forte quando eles estão conversando. Eu até marquei essa parte, que foi quando eu senti esse clique, essa mudança nessa amizade deles dois, que é quando o Gon pergunta, mas como ela era? O calor da mão. O calor da mão, Nossa, os olhos que eram parecidos. É impactante. Gente, esse Gon, assim, esse garoto, o tanto que ele deve ter sentido assim, putz, os últimos momentos com a mãe que eu perdi, que eu me perdi, e eu não pude viver isso, né? E ela era parecida comigo, as mãos. É o que o Yoon-jae fala, diferente do Gon, eu tenho mãos quentes pra me segurar. É pesado. E que no começo é um motivo de antipatia, né, dele pelo Yoon-jae. Porque o Yoon-jae, digamos que ele pensa inicialmente que o Yoon-jae roubou esse momento dele, né? E não foi, depois ele entende. Depois ele entende que não, né? O Yoon-jae não tinha nada a ver com isso. Era mais uma coisa ali do pai, que ele achou até que tava ajudando. Exato. Né? Yoon-jae achou que tava ajudando. Sim. Ai, complicado. Bem difícil isso. Sim. Vamos ver. Não sei se eu perdi a noção do tempo legal, tá? Eu não marquei quando a gente começou. Aviso aí a galera, se tiver muito ou pouco, a gente não sabe mais. Mas a conversa está boa, então seguimos. Acho que um outro ponto legal que a gente podia tocar é com relação ao medo. Sim. O medo voltando aí lá atrás, quando a mãe estava desconfiando que o filho tinha alguma coisa, né? O que o Yoon-jae era diferente. A primeira coisa que chamou a atenção dela, ele lá, acho que com 2 aninhos, 1 aninho, era que ele não sorria. Ele não fazia nada, ficava frio, né? Lá, mudo. E a outra coisa que aí levou ela, então, a tomar a iniciativa de investigar isso mais a fundo foi porque ele não teve medo. Em 2 cenas que ele conta, uma foi que o bule vermelho lá estava quente, ele bota a mão, se queima, mas ele faz isso outras vezes. Ele não tem reflexo, né? Exatamente. De tirar. Isso. E a segunda, o segundo episódio foi que ele colocou a mão na boca de um cachorro aí, de um vizinho, mesmo ele sabendo que uma outra criança tinha sido mordida. Então, essa ausência de medo foi o que levou a mãe a investigar. Então, é interessante pensar o medo. A gente geralmente associa o medo a uma coisa ruim. Não podemos ser medrosos, temos que encarar. Mas é o que a gente falou muito naquele episódio, né, com o Dr. Daniel, que o medo é esse mecanismo de defesa que a gente cria, né? E é a nossa segurança, a nossa barreira. E vivendo ali entre a ausência de medo e o excesso de medo, a gente pode caminhar aí de forma bem saudável, né? E eu acho que, por exemplo, o Gon, ele tinha muito esse medo de mostrar essas cicatrizes, os traumas, essa vulnerabilidade dele. E aí, por isso, é o que eu falei. Ele machucava os outros para não ser machucado. Então, entender o medo como esse sentimento que é positivo, né? Tem o lado bom dele. Acho que ajuda também a entender a história,
Ah, com certeza. Porque e eu acho que isso também faz parte da questão, principalmente do Gon, né? O Yoonjae fala que ele não tem medo, sim, ok, todo mundo entende. Vamos dizer, alexitimia. Mas o Gon, que na verdade é uma pessoa que é extremamente amedrontada com tudo que o mundo pode oferecer de perigo e já quer se colocar na defensiva automaticamente. Sim. Né? E deseja, inclusive, não sentir, né? Sim, ele não quer sentir. Nossa, eu acho que por isso que o que mais fascina ele, né, no Yoonjae é o fato de não sentir. Porque ele fala, eu queria não sentir nada. Ele acha que se ele não sentisse, seria como um superpoder. Exatamente. O que é um grande absurdo. Sim. Só mostra o quanto ele estava precisando de muito acolhimento, muita ajuda. Mas isso também eu acho que reflete muito essa fase da adolescência. Porque eu acho que na adolescência a gente tem muito essa questão de querer ser destemido, querer provar para os coleguinhas que a gente faz, que a gente tem coragem. E muitas vezes nem é a realidade, né? Só quer mesmo fingir. Aparecer. É verdade, é verdade. Porque quer criar uma imagem, ou talvez até mesmo para se proteger, coisas do tipo. Sim. E aí vem nesse ponto, né? Porque o medo, ele realmente é esse alarme, ele é esse sensor. Aí a gente volta de novo pro Nunti, né? Porque o Nunti, ele importa isso, esse sensor. Do que tá acontecendo, para eu saber como eu devo reagir. E o medo também entra nisso, né? Total. É verdade. Aí a gente fez um diálogo com o livro do Dr. Daniel, né? O Lado Bom do Lado Ruim, em que o medo tem lá um capítulo muito legal falando disso, que desconstrói várias ideias que a gente tem sobre o medo e também, bom, vale a pena conferir esse livro também, gente. É uma leitura muito bacana. Um ponto também legal que eu anotei aqui nas minhas notas para me ajudar com a minha memória é que esse livro tem muita relação com aquela música, Amígdala, né? Amígdala. Ah, sim. Do August D. Suga, né? O Suga do BTS. Do BTS. E aí eu até revi o vídeo, né? O MV. E tem a referência de comer amêndoas, né? Sim, tem. Lembra disso? E o Suga foi um dos que recomendou esse livro. E talvez me fez pensar, e eu acho que é óbvio isso, de que é um dos motivos, não o único, para esse livro estar fazendo tanto sucesso, né? Sim. Na verdade, ele já tinha sido acho que ele já tinha sido bem procurado anteriormente, porque acho que posso estar falando besteira, mas eu acho que antes mesmo do Suga recomendar, o RM já tinha recomendado, né? Já tinha aparecido em algum momento lendo os dois, e depois ele fez a música e fez totalmente inspirado. Isso, é uma coisa mais recente. Isso, eu acho que os dois apareceram lendo juntos e tal, aí o RM depois talvez recomendou mais especificamente, e o Suga, August D, fez a música que fala de traumas e cicatrizes profundas na vida dele. Sim. Então, muito também dialoga com essa revisitação de traumas que traz nesse livro. E aí, voltando, a música fala bastante sobre essa questão também de como a pobreza influenciou em várias situações da vida dele que são traumáticas. Sim. Sabe? É verdade. Eu acho que isso ficou bem forte pra mim no MV. De ver o quanto, assim, lutar com a vida, né? E a questão dele ser entregador, e aí caiu e machucou. Não, e a mãe tava com um problema, acho que no pulmão. Aí o pai foi diagnosticado com câncer. Então, assim, várias questões ali de saúde e que também ligam a como lidar com isso tudo. Sim. Se tornaram cicatrizes profundas nele, né? Sim. E acho que essa música também é muito impactante. O vídeo realmente é pesado. Tanto que até tem um aviso antes, né? Eu tive que permitir lá para eu assistir de novo. Enfim, então, para quem leu Amêndoas e não sabia dessa relação, vale a pena também, caso você não tenha nenhuma... caso você esteja disposto, né? Ou disposta a ver o MV, que é um pouco sensível, vale a pena conferir também, que faz um diálogo bem legal. Concordo, acho que faz. E eu acho que teve muito a ver com o reconhecimento que o livro está tendo, assim, na popularização, né? Sim. Acho que sim. Acho que a gente pode falar do final e também, que é uma parte que a gente tem que falar sobre, né? Mas acho que também é interessante pensar, refletir por que Amêndoas está fazendo tanto sucesso. Para além dessas recomendações, tanto do RM quanto do Suga. Por quê?
Porque por que você acha que a Menos está fazendo tanto sucesso? Olha, como eu falei, na primeira vez que eu li, eu achei um livro muito gostoso de se ler, assim. Eu também. Eu achei super interessante, eu achei... gente, como a gente fala, eu li em uma sentada. Literalmente, Mas assim, é isso foi mesmo. muito rápido. É verdade. E foi bem tranquilo. Da segunda vez eu já demorei um pouco mais, porque daí eu já tava lendo com o intuito de fazer uma pauta, então eu me demorei mais, né? Mas assim, eu acho que é isso. Ele tem essa característica muito legal de transitar muito bem entre o popular e o, digamos, científico, vamos dizer. Porque não é científico, não tem nada de científico. Mas a gente vê que a autora estudou bastante. Tem um fundamento ali muito bem construído, é verdade. Estudou bastante para construir o personagem. Traz, assim, muitas coisas bem específicas mesmo. O que eu achei bem interessante. O outro personagem também, né? O Gon. Eu achei muito legal. Então, eu acho que ele consegue fazer esse balanço, sabe? Entre uma coisa que vai mais pro popular, mas que também pode agradar uma crítica. Sim. Sabe? Sim. Eu acho que, além disso, assim, é um livro que entra ali nessa caixinha juvenil, mas que não só é juvenil. Então, eu vi muitos adultos lendo. Acho que por essa linguagem, acho que pelos personagens cativantes que ela constrói, porque não é fácil. E também tem alguns clichês? Tem. Mas a gente também gosta de um claro. clichê. Então, acho que isso chama também muita gente. E é isso. É uma história que eu acho que abraça muita gente. Assim, é um livrinho que dá vontade de você ficar segurando assim, abraçando, porque ele é muito... Bom, eu senti isso. Eu também li 2 vezes. A primeira foi mais lazer. A segunda, né? Marcando muito mais e com outras percepções também. Mas eu senti que eu queria muito abraçar esses personagens, essa narrativa. E como é muito leve, muito fluida, acaba que chama mais gente. Então, acho que faz sentido o que a gente está pensando. Tanto que da primeira vez que eu li, a gente vai falar do final, né? Da primeira vez, eu achei bem assim, ai, nossa, que final fantasioso. Final eu achei deixou a bem ruim. desejar. Primeira vez que eu li, eu fiquei assim, com essa impressão, realmente. Falei, nossa... Não acredito, porque assim, é angustiante quando vai se aproximando do final, porque você pensa, nossa, eu não acredito, não acredito. Eu lembro quando você leu, que você falou assim, Denise, o Gon morreu. Não. Eu achei que eu falei, cara, como assim? Acabou, o Gon não, o Yunje morreu. Aí eu falei assim, você já terminou? Você falou, não. Eu falei, então... É porque, gente, assim, eu tenho uma facilidade que eu não sei se é boa ou não, de parar, às vezes, quando tá muito no final, nesse clímax. Aí eu fiquei a aula inteira pensando nesse final, aí quando terminou, eu li rapidinho. E a gente fica, quando eu li, eu ficava... Eu lembro que eu sou muito dessa pessoa, que fecha a página e tem aquele momento de, não... Calma. Aí volto lá e eu... Ai, não morreu. Mas assim, ao mesmo tempo que eu fiquei aliviada, eu fiquei, tipo, foi fantasioso. Porque no final tudo acabou bem, vamos dizer. Aí que vem o meu grande questionamento, que é o seguinte. Uma parte meio problemática pra mim. Porque, ele sofre... Acho que ele é um soco, né, que ele leva forte, aí ele começa a delirar assim, ele sai do corpo e tal, vê o Gon de cima e tudo, aí ele fala, ai, agora eu sinto, né? Deixa eu ver se eu acho o trecho aqui. Ele fala assim, eu consigo sentir, agora eu consigo sentir. Eu fiquei, você já sentia, meu lindo. Você já sentia tudo. Mas como que a sua percepção tá agora? Então, assim, acho que volta naqui... e tem um trecho que ele fala assim... enfim, eu havia me tornado humano. E eu achei também isso um pouco forte. Eu achei meio forte. Aí entra naquela relativização que eu coloquei... pra gente pensar no início, que foi, aqui são as palavras dele. Então aí talvez ele teve essa explosão de sentimentos que ele não tinha tido antes, e aí ele falou, ok, então o que eu achava que eu não sentia, agora eu sinto, então agora eu sou humano. Então pode ser a ideia dele, mas colocar isso em palavras, a primeira vez que eu li, eu fiquei, eita, Cacilda. Eu achei bem estranho. E também isso também de acabar tudo relativamente bem, em tese, né? Porque no final ninguém morre, todo mundo consegue se salvar, né? E eu fiquei assim... na verdade, essa história, na vida real, acaba bem mal, sabe? Acaba bem mal. Mas tá tudo bem, estamos falando de ficção. Sim. Vamos lá. Mas eu concordo com você que esse ponto aí ficou bem esquisito pra mim. Foi, assim, causa de estranhamento mesmo. E não só isso, mas um pouquinho logo depois, quando ele chora lá, quando ele encontra a mãe. Que daí também, milagrosamente, a mãe acorda. Não, a mãe... Gente, eu fiquei, ok, é possível, mas...
Ok. Aí a mãe acorda e ele chora. Aí ele chora. E ele chora. E aí, quando ele chora, tudo se resolve. é catártico. Tudo se resolve, assim. Pronto, parece que foi assim, aquela jornada até ele expressar os sentimentos dele. Isso. E eu acho que aí vem duas críticas minhas. A primeira é assim, algum leitor mais desatento chega nesse final e pode pensar assim, não, realmente, antes o Yoon-jae, ele não sentia. Realmente, agora sim ele sente, então agora sim ele é normal. É como se chegou numa fase e teve um desbloqueio. Isso, aí rompeu ali alguma coisinha. E a minha outra crítica é deixar o final, ele, entre muitas aspas, sendo humano, agora ele se curou. Será que não é problemático pra mim no sentido de você estar curando uma, entre aspas, anormalidade? Tá, entendeu? aí a gente vai pra um outro ponto, que é o que eu queria falar no começo também, que eu deixei meio que em aberto, sobre a questão do diagnóstico de alexitimia, ou o quê? Tá. Porque no final a gente tem esse plot twist, que o diagnóstico é falho. Porque aí o Dr. Shin, né, que era amigo da mãe dele lá, fala, né, na página 277. Vamos fazer uma ressonância magnética quando você estiver totalmente recuperado, falou o Dr. Shin. Vamos refazer seus testes clínicos também. É hora de checar o quanto seu cérebro mudou. Para ser sincero, sempre duvidei do seu diagnóstico. Sabe? Então aí fica... Ele tinha uma alexitimia, sabe? Uma coisa assim. Por isso que, pra mim, lógico que eu sou totalmente leiga, né? Mas o que ficou foi mais ou menos assim. Talvez, outras características também que ele apresentou durante o livro, ele pode ser, sim, um TEA não diagnosticado. Vamos dizer assim. Porque a gente sabe que o TEA, ele tem níveis, né? Sim. Ele tem uma gradação. São 3 ou 4, né? Sim. E essa gradação, ela pode flutuar. Dependendo do quanto você é estimulado na vida, dos tratamentos que você faz. Você pode sair de um suporte 2 e ir para um suporte 1. Exato. Entendeu? Aí, isso me faria entender o que aconteceu aqui com o Yoon-jae, sabe? Ele teve ali as questões dele e tal. E aí, ele foi... Até porque, como eu falei, muito do que pra mim acontecia com o Yoon-jae a respeito de não saber reconhecer emoções ou não ter muito tato social, talvez fosse uma questão de superproteção. Porque ele talvez não conseguiu desenvolver muito a inteligência emocional dele por ser hiperprotegido. Entendeu? Pode ser. Mas, E aí ele ficou ali, acho que quase um ano, com a mãe, a avó morta e a mãe desacordada e tendo que se virar na vida. Sim. Exposto a tudo. E foi viver, né? E foi realmente viver, exatamente. Exatamente. Entendo. E também uma coisa, uma dúvida, né? E eu não sei dizer, porque eu também não sou da área. Mas será que a alexitimia, por também ser uma característica... Ela também flutua? Exatamente. Talvez. Porque, tipo, o Dr. Daniel, ele compara com a miopia. E a miopia, ela flutua. Algumas vezes o seu grau aumenta, depois diminui. Não sei se tem a ver. E ele também falou da questão de como exercitar, né? Exatamente. Da questão de ler mais livros e coisas isso. assim. Então pode ser também, exatamente, pode ser. Então... Mas eu fiquei assim, eu achei bem complexo, porque assim, ela construiu todo o personagem em cima de um monte de características e no final... Talvez seu diagnóstico esteja errado. Não, Foi estranho. E por que não terminar com ele igual, sabe? Pra que ter essa cura? Parece que, então, o Yoon-jae, tendo alexitimia, ele é um anormal. Sim, que no final, pra ter um legítimo final feliz, ele tem que se curar. Sabe? Eu fiquei... Isso aí ficou meio incômodo. Ficou incômodo pra mim também. O final foi bem fantasioso, né? Vamos dizer assim. Acho que a gente pode relevar. Podemos. Tem vários clichês, assim. O livro vale muito a pena ser lido. A gente espera que, né, depois... várias reflexões, várias. Sim, e muitas camadas, né? A gente tá aqui, então, eu acho que há 1 hora falando, porque realmente tem muitas discussões e é um livro que pode suscitar isso e muito mais que a gente não conseguiu alcançar aqui. Então, vale a pena sim, mas ter uma crítica ou outra, acho que é natural. Eu acho natural, eu acho super ok. Eu acho que você pode gostar de uma obra e encontrar problemas nela. Isso não tem nada a ver. Sim, eu concordo. Sabe? Então, eu gostei bastante, recomendo bastante. Eu também. Eu também. E acho assim, contem pra gente o que vocês acharam também, né? Esse episódio que a gente não sabe se já deu 1 hora ou não, mas que eu acho que sim. Acho que a discussão foi muito bacana e... Se vocês tiverem também outras interpretações, outras camadas que a gente não alcançou aqui, por favor, comentem. A gente quer mesmo que esse livro circule cada vez mais, porque ele é acessível. Acho que ele é fácil, assim, para vários públicos consumirem e curtirem. Então,
que chegue aí a cada vez mais pessoas, né? Ah, com certeza. E que venham mais livros coreanos infantos juvenis, Por que foi favor, bem interessante. Eu gostei por bastante. favor. Eu quero mais essas histórias com marginalizados, com jovens. Acho que tá precisando. Ah, eu gostei bastante. Ai, então, encerramos isso. por aqui, né? Temos um episódio. Temos. Acho que temos. Então é Então, isso. muito obrigada para vocês que nos acompanharam até o final aqui, certo? O pessoal também pode deixar comentários na própria caixinha do Spotify também. Verdade. Muito pouca gente usa, mas é bem interessante, né? E dá um feedback pra gente. Sim, por favor. Esse episódio que é o parte 2, que somos só nós duas, a pauta é um pouco mais livre. É sempre bom ter esse retorno, né? Claro. Então tá, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.